edição especial com Edilson Filho, estamos de volta e dessa vez a gente vai conversar um pouco sobre uma coisa que a gente tem em comum. A gente tem muitas coisas em comum, né? Mas uma das coisas é a ascendência portuguesa. E você é um cara que tudo que você se interessa, você se dedica e estuda bastante. E você tem me ajudado bastante a entender como é que funciona o processo de naturalização e a legalização. Enfim, coisas de Portugal, coisas de brasileiros que têm interesse em ir para Portugal ou têm interesse e têm direito de obter a cidadania. Como é que você está, Brad? Pronto, então um abraço aí para todo mundo que está escutando o podcast, né? É interessante, a primeira coisa que a gente faz para fazer é desmistificar o que é cidadania de nacionalidade. Uhum. Eu lembro que quando eu comecei a estudar sobre isso em 2012, foi quando eu comecei meu processo de busca de cidadania, eu ficava muito confuso. Mas qual é a diferença? Porque existe uma diferença. O que é o nacional português e o que é o cidadão português? Ou o nacional de qualquer país e o cidadão de qualquer país. Muita gente que busca a nacionalidade portuguesa busca porque quer fazer uma viagem, busca porque é uma oportunidade que ela tem de, por exemplo, não precisar tirar um visto para ir para os Estados Unidos, né? Embora exista um visto específico, que é o ESTA. Né? Então busca algumas facilidades, que é normal, ela tem esse direito como nacional. Mas o cidadão, ele não é só nacional, mas ele exerce a cidadania. Então quando eu comecei no meu processo de nacionalidade, eu comecei a perceber que eu pouco conhecia a história de Portugal. O que eu conhecia da história de Portugal era como um brasileiro que em colégio, no ensino médio, estuda história e muitas vezes tem uma ideia completamente aquém do que realmente Portugal é e foi para o Brasil. E eu comecei a me tornar um cidadão português antes de receber a nacionalidade. Em que sentido? Comecei a me interessar pela política, pela economia, a história. Então, a nacionalidade são os direitos que você recebe, vamos dizer assim, que você tem, mas quando você se torna um cidadão, por exemplo, do Brasil, ou você está exercendo seus direitos. Você tem seus deveres e seus direitos, né? Então, hoje eu sou cidadão português, não só nacional português, né? Na verdade, desde que eu recebi a nacionalidade, eu comecei a exercer meu direito votando, então eu conheço os partidos políticos, conheço o viés de cada um, me interesso pela área de negócios, busco quais são os editais de negócios que estão acontecendo. Quer dizer, cidadania é participar da cultura e do dia a dia, né? Exatamente. Mesmo não estando lá. Mesmo não estando lá. E a oportunidade de você, por exemplo, ter uma conta bancária lá, fazer algum tipo de investimento, ou se beneficiar da própria oportunidade de, sendo cidadão europeu, poder também participar através de dicas e sugestões de pautas para o Parlamento Europeu, por exemplo. A gente vota em eurodeputados, a gente vota não só em cargos para Portugal em si. E é uma coisa muito interessante, para quem já tem acompanhado aí nos últimos 2 anos um pouco sobre a nacionalidade portuguesa, vai ver que teve algumas mudanças. Por exemplo, hoje em dia uma pessoa que é neto de português pode pedir a sua nacionalidade direto pelo avô, sem precisar estar passando pelo pai ou pela mãe. Isso é muito interessante. Você falou isso ontem para mim. Mas isso é recente, porque eu lembro que já teve isso, depois parou de ter. Eu não sei se existe uma necessidade em Portugal de a gente precisa de mais gente, então vamos abrir de novo, vamos liberar de novo. Na verdade, o fato de vários descendentes portugueses estarem se tornando cidadãos, né, ou seja, não só nacionais, mas cidadãos, trouxe essa pauta para facilitar. Por quê? Porque muitos dos imigrantes, né, saíram de Portugal e foram, por exemplo, para o Brasil, para os Estados Unidos, iam sem documentos falhos. Então, às vezes você não conseguia fazer... o cara chegava, por exemplo, chegava no Brasil, tinha um documento português, mas todo o resto era brasileiro. E aí o filho do cara nasce, registra o cara como brasileiro, mas o neto se interessa e o pai não é nacional. Então, tinha que passar em todas as gerações até chegar. No meu caso foi assim. Eu tive que passar do meu bisavô para o meu avô, do meu avô para minha mãe, da minha mãe para mim. Então existe todo um processo, existe um recurso financeiro que é despendido para isso. Então, a participação dos cidadãos portugueses fora de Portugal, né, que são o nosso caso, nas eleições, no viés de pensamento, levou essa pauta e essa pauta acabou ganhando uma resposta a nível de legislação. Outra coisa que eu fiquei sabendo é que, eu acho que você também falou, que a Cibele, minha esposa, ela pode, depois que a gente averbar o casamento, ela pode o quê? Ter o passaporte ou é a cidadania mesmo? Pronto, ela passa por um processo de naturalização. Por exemplo, nós somos, a gente chama de cidadania originária.
Para o governo português, a gente nasceu em Portugal, mesmo que eu e você tenhamos nascido aqui no Brasil. Eu em Fortaleza, você no Rio de Janeiro. Mas eles chamam de sanguíneo, né? Então é originário. Então é como se de fato tivéssemos nascido lá. E no Brasil é solis, né? Que é quem nasce, ou é sanguíneo também? Não, tem essa. Eu não sei te dizer exatamente como é que é no Brasil. Mas nesse processo lá no Brasil Portugal, é solis, em Portugal é sangue. Então a gente pode ser brasileiro e português. Exatamente. A gente nasceu no Brasil. Exatamente. E vários países permitem múltipla nacionalidade, né? Alguns só permitem uma ou duas. O Brasil permite você ter várias, né? Eu tenho uma amiga que ela é brasileira, canadense e italiana. Então ela tem. Ela tá aí marcando ponto em qualquer lugar do mundo. Eu tenho um amigo americano, português e brasileiro. Então, no caso da sua esposa e da minha esposa, por estar casado com um cidadão português, um cidadão da União Europeia, ela tem direito à naturalização. E por ser natural, ela está se naturalizando, ela vai também ter a cidadania portuguesa, porque ela vai poder exercer os direitos, vai poder trabalhar livremente. Aí ela ganha cartão cidadão, passaporte, tudo igual. Exatamente. Exatamente. Pode morar trabalhar, morar. Por exemplo, se eu quisesse morar no Brasil e eu não tivesse um CPF, um RG brasileiro, eu fosse português, eu teria que... Isso é outra pergunta, nada a ver, né? Mas assim, eu fico pensando nisso. Se eu não fosse, se eu não quisesse mais ser brasileiro, não é o caso, mas assim, para não pagar imposto, dava certo eu ser português, viver no Brasil, não pagar nada aqui? Na verdade, não, porque, por exemplo, você ia precisar de abrir uma conta bancária aqui, você ia precisar de um CPF. É igual um brasileiro que tem dupla nacionalidade ou um brasileiro que quer morar em Portugal, ele tem que ter o NIF. Porque o NIF e o CPF são os dados que a Receita Federal, vamos dizer assim, tem de você. Então você existe para um banco, para um país. Ou você declara isento ou você declara imposto, seja onde for. Mas não só isso, né? Você precisa de um plano de saúde, comprar um carro, abrir uma conta bancária. Tudo você precisa de um CPF. Então, um caso de um português que venha morar no Brasil e não tenha um CPF, ele corre o risco de ficar ilegal. Como um brasileiro que vai morar lá e fica ilegal. Aí não dá para usar um documento português estando no Brasil. Eu teria que fazer 3 meses, brasileiro. Por 3 meses, né? Depois e a mesma coisa lá, quer dizer... A mesma coisa. A vantagem, por exemplo, de nós que temos dupla nacionalidade, né? Dupla cidadania, é porque a gente pode, em caso de tributação, dependendo das suas fontes de renda, escolher em qual país vai ser tributado e no país que você reside pagar a sua diferença. Por exemplo, um brasileiro, no meu caso, eu não tenho renda em euros, eu não tenho renda lá ainda. Então eu pago imposto de renda aqui. Eu não preciso pagar imposto de renda lá e nem declarar imposto de renda lá. Mas nem dá, né? Nem dá. Até porque eu não moro lá, né? Mas Portugal tem umas peculiaridades interessantes, né, em relação à União Europeia. Mas tendo renda lá, ou seja, vamos dizer que eu tenho um imóvel lá, eu tenho um negócio lá, e eu tenho renda lá, aí eu precisaria fazer uma declaração. E aí existem algumas estratégias tributárias que me permitiriam, vamos dizer que eu tenho renda lá, sou tributado lá e eu trago um pedaço desse dinheiro de lá para cá. Então, existem algumas estratégias tributárias para que você não seja duplamente tributado. Entendeu? Que é o que acontece muitas vezes com pessoas que têm conta, tem empresa no Brasil e que tem divisão de lucro. Porque já foi tributado lá e vai trazer para cá, vai cobrar aqui. Exatamente. Então, é até injusto. Então, existe... Aí você paga só a diferença de tributação. Isso é bem bacana, né? Quando você tem a possibilidade de ter renda em 2 países, né? Uma estratégia boa é você não trazer a renda de um país para o outro. Porque você paga impostos, IOF, né? Aqui no Brasil, quando você leva para lá. Como assim? É que você está na velocidade, eu não estou entendendo. Você entende das coisas que eu fico meio assim, peraí. Trazer a renda de um país para o outro, o que é que significa isso? Tipo, eu ganho lá e uso aqui. Pronto, vamos dizer que a gente sabe que a moeda, o euro, é quase 5 vezes mais forte que o real. Então você tem um imóvel lá e você ganha de renda por mês 3 mil euros. E você fala, cara, eu vou deixar esse dinheiro guardado lá se eu estou vivendo no Brasil, eu vou trazer de lá para cá esse dinheiro. Quando você traz esse dinheiro, você fez uma transformação de divisas. O dinheiro passou de uma divisa para outra. E aí a gente pode até lembrar dos crimes de evasão de divisa, que são pessoas que fazem essa transição sem se preocupar com isso. Como você trouxe uma renda de lá para cá, você precisa declarar para a Receita daqui. Mas como é que você faz? Você tem que trazer pelo Banco Central? Como é? Não, você faz uma transferência bancária. Mas o fato de você estar recebendo para cá, a Receita vai te perguntar o seguinte: de onde veio esse dinheiro? Foi de forma lícita? Porque... a Receita Federal ela se preocupa com o enriquecimento lícito das pessoas. As pessoas precisam enriquecer de forma lícita. Claro. Se tem uma coisa estranha, então aí pode ter um enriquecimento ilícito, pode ser um crime. Então, para que você fique, vamos dizer assim, tranquilo, até trazer dinheiro para cá ou daqui levar para lá, por exemplo, se você passa mais de 10 mil reais para lá, você precisa dizer no seu imposto de renda.
Ou 50 mil. Então, dependendo de cada país, existe uma quantia que você pode transferir de um lado para o outro. Mas se eu, por exemplo, com essa coisa de banco digital, e até mesmo antes, né, o uso do cartão de débito e tal, internacional, você meio que pode usar o dinheiro fora do país e não existe uma fiscalização, né, em cima disso. Mas aí você paga os impostos. Quando você usa cartão de crédito, por exemplo, ou de débito, você paga o imposto por ter feito uma operação financeira. Mas aí se eu tenho um Nubank português, como é? Um banco lá que seja digital. Perfeito. Vamos dar um exemplo então do nosso caso, né? Vou dar um exemplo do meu caso, especificamente. Eu tenho uma conta lá, eu tenho 2 contas digitais lá. Qual é o nome do... Eu tenho uma conta numa carteira digital chamada TransferWise, muito conhecido mundialmente. Eu conheço. Eu fiz até uma transferência para um amigo meu que mora na Inglaterra pelo esse negócio. Perfeito. Você pode ter... O TransferWise ele começou como uma intermediadora bancária e o modelo de negócio deles é fantástico. Porque ele não faz o seu dinheiro sair do seu país. Ele encontra pessoas que querem fazer transferências. Por exemplo, você quer transferir, eu quero transferir daqui para a Europa. E algum europeu quer transferir da Europa para o Brasil. Então existe um algoritmo que ele encontra um brasileiro que quer o dinheiro e eu transfiro do Brasil para o Brasil, mas é acreditado lá. E Europa é acreditado aqui. E se não existe esse caso, aí ele cobra uma taxa para fazer? Ele cobra uma comissão. E a forma de tributação do imposto é bem menor. Por exemplo, se você faz isso daqui para lá, você paga uns 6,38 de IOF. Quando você usa, por exemplo, o TransferWise, você pode pagar 0,38 de IOF. Então é uma estratégia contábil, tributária. Então eu posso passar a vida toda tendo uma conta, por exemplo, ganhando o meu aluguel do meu imóvel lá em Portugal. E trazendo para cá. E usando aqui, fazendo minhas compras. Pode, inclusive usando o cartão deles, né? O do TransferWise tem um cartão para quem tem endereço na Europa. Que é o meu caso, por exemplo, então eu fiz isso quando eu viajei agora. Os meus 2 cartões, né? O outro é o N26, que daqui a pouco eu falo dele, ele tá vindo pro Brasil esse ano. Que vai ser um grande concorrente dos bancos digitais aqui, como o Nubank e o Banco Inter. Isso. Me ajuda aí que eu quero. Então, assim, por exemplo, no caso do TransferWise, eu ia fazer uma viagem, eu pensei, bom, a gente sabe que quando você faz uma viagem pro exterior, você não pode levar tudo em dinheiro, porque se você perde o dinheiro, você realmente perdeu o dinheiro. O risco não tem como estornar um dinheiro que você não tem mais, foi roubado, perdeu. Então você entra com valor mínimo. No nosso caso, a gente não precisa nem levar valor mínimo, porque a gente entra como português na União Europeia, mas um brasileiro que tem que ter um valor mínimo que depende do número de dias que ele passa. Sim, mas rapidinho, parênteses, agora que você falou isso. Mesmo que eu fosse... eu sou um português nascido em Portugal, viajei para o Brasil e voltei. Eu voltando de um lugar, entrando em casa em Portugal, ele não vai querer saber se eu estou com grana alta no bolso? Não, aí... Se você está com uma grana alta, que cada país tem a sua, no Brasil, se não me engano, é acima de 10 mil reais, você tem que passar e dizer lá na Receita Federal, na hora da imigração... Na saída do Brasil. Mas na entrada de Portugal... Na entrada e saída, você tem que dizer... Não, estou dizendo, entrando em Portugal, os caras não perguntam nada. Não, porque que acontece? Se você tem algo a dizer, você vai procurar para quem dizer. Lá existe um post específico. Eu esqueci o nome, mas é tipo bens a declarar. Que pode ser joias, pode ser dinheiro, outras moedas. Mas é tipo uma blitz, porque fica na sorte. Se a pessoa não declara, eles meio que param um ou outro. Exatamente, assim. Exatamente. Exatamente. E eles contam com o bom senso da pessoa, né? Por exemplo, e aí tem um valor mínimo. Por exemplo, quando eu entrei, a minha mulher estava na carteira dela, eu tinha deixado o dinheiro em espécie, mas eu entrei literalmente com 2 cartões. Meu português. O cara não pediu polhão nem nada. Eu cheguei lá, mostrei passaporte, ele olhou, bem-vindo, minha mulher tá comigo, foi. Não, na entrada dos Estados Unidos, não sei se foi Miami, tinha um cara que supostamente era algum oficial, mas nos Estados Unidos tem muito isso, o cara fardado que você olha, você não sabe se é policial, se é porteiro, ou se é segurança do aeroporto, mas todos são parecidos de azul marinho, né? Aí ele, você tá com dinheiro aí? Quanto? Aí eu falei, uns 600. Aí tá. E se eu tivesse com 50 mil dólares? Tipo, não tem uma fiscalização. Isso. Aí eles tiram entre aspas, assim, na loteria, né? Existem várias câmaras que ficam observando, especialmente nos Estados Unidos. Na Europa também, mas nos Estados Unidos faz leitura facial, então se você for uma pessoa de interesse, porque senão como são aeroportos que são muito movimentados, se eles forem fazer um pente fino, aí logisticamente é uma tragédia. Então, de alguma forma, há um quesito sorte aí, mas a gente tem que ajudar a nossa sorte, fazendo tudo direitinho, né? Porque se for pegue, deportação, prisão... Não, eu também não quero que soe como, tipo, agora, qual é a malandragem da parada, né? Agora eu quero exatamente, ainda mais pra gente poder falar ao vivo, né? Mas eu te pergunto uma coisa, quando tu entrou lá, tu entrou como português ou como brasileiro? Desde sempre desde que eu tenho passaporte, só entro como português. Tá, era isso. Por quê?
Não é porque tem muita gente que tem o passaporte europeu e acaba entrando como brasileiro, quando você não precisa nem fazer entrevista para poder ir lá no consulado, né? Você pode tirar, tipo um PDF que você tira no ESTA, que é um site do governo americano. Você bota suas informações como português, você tira, paga uma taxa, se não me engano é $14, e tira um PDF que tem um voucher. Pronto. Quando você chega lá na imigração, você mostra, entra. Você não precisa, por exemplo, nós que moramos em Fortaleza, ir para Recife para poder ser entrevistado, para saber se vai tirar o visto para poder visitar o país, entendeu? Não entendi, sabe por quê? Por que a pessoa tendo passaporte português vai querer entrar como brasileiro? Desconhecimento. Tem muita gente que não conhece. Embora a pessoa tenha, às vezes as pessoas veem mais como eu vou usar na Europa. E desconhecimento. Tem gente que não conhece mesmo. Tem gente que inclusive tem um passaporte brasileiro, mas como todo mundo fala que quando você tem que ir para os Estados Unidos, você tem que procurar um consulado para poder tirar o visto. Tem pessoas que não pesquisam na internet e aí acabam fazendo um caminho mais longo. Né? Sim. Foi por isso que eu acho muito oportuno esse nosso tema aqui do podcast. É bom esclarecer, né? Porque esclarece. Eu tinha muitas dúvidas e realmente eu passei dias virando noite, pesquisando, lendo tudo que era possível para poder aprender mais, não só sobre um direito que eu tenho, mas um dever que eu tenho também como cidadão português de esclarecer outras pessoas que têm direito, né? Nos Estados Unidos, que foi a primeira vez que eu usei o passaporte português, porque eu achava... É um saco, né? Para todo brasileiro ter que ir para o consulado americano pedir visto e ficar com medo. O medo é de ser negado, e não só de ser negado, e sim de pagar a taxa e perder, né? Isso! Porque não é pouco dinheiro. Tipo, hoje em dia é uns 600 ou mais. E você ainda se desloca para lá, para Recife. E tem então, várias coisas. Né? Ou no Rio. Mas assim, eu sempre fiz no Rio e uma vez eu fiz em Brasília. E eu tive problemas, assim, porque... Não problemas, mas... O pessoal é tão caxias no consulado americano que eu, em 2004, fui morar nos Estados Unidos porque eu fui estudar e fiquei lá um ano. Só que eu voltei... Eu tive que voltar mais ou menos em setembro, não sei. E numa outra vez, 2 anos depois, eu fui pedir um visto para ir para os Estados Unidos de novo. E o cara me perguntou... você morou aqui, estou vendo aqui no sistema, você morou nos Estados Unidos, né? E quando é que você saiu? Aí eu falei, agosto. Eu errei. Era setembro. E aí os caras, ao invés de ter uma conversa normal contigo, de dizer, não, aqui diz que foi setembro, ou alguma coisa, e já acha suspeito, e já anota e tal. Eu sei que por causa disso, toda vez que eu ia pedir o visto, ele dizia, o seu pedido vai ser enviado para Washington. E aí o governo vai decidir se vai te dar, e acabavam dando sempre, mas é sempre uma coisa assim tão, né, complicada. E aí quando eu adquiri o passaporte, que eu demorei muito, porque desde 88 que o meu pai entrou com um pedido meu e da minha irmã na cidadania, só que como sistema pré-internet, internetico, era cartas. Então o negócio demorava tanto que eu só fui pegar em 2011, sei lá, nem lembro mais. E assim... mas aí eu usei a primeira vez nos Estados Unidos e eu descobri no dia da viagem que eu precisava ter tirado um papel, não sei porquê, com um tipo de declaração para eu poder entrar nos Estados Unidos, mesmo sendo português. Isso, é este que eu estou dizendo, o ESTA, né? Você tira porque para fazer esse controle da imigração. Ele não é um visto, vamos dizer assim, como a gente imagina. É um registro de entrada, tipo, tem um português entrando. Né? Isso, é para fazer um controle. Mas ele não tem o risco de ser negado, é só um controle mesmo. Né? A não ser que você seja uma persona não grata, né? Mas justamente. Exatamente. Mas você não está devendo nada com ninguém. E a União Europeia tem relações diplomáticas com os Estados Unidos, então não tem impedimento nenhum. Exatamente. E mais ainda, a primeira vez que eu fui a Portugal, eu tinha esquecido na mala o passaporte. Então a mala estava despachada e eu, quando fui entrar no país, cadê o passaporte? Aí eu peguei o cartão cidadão, ele... sim, senhor. Perfeito. Então, aí eu descobri naquela hora, no susto, que eu posso entrar com o cartão cidadão também. Isso. Tu só não consegue voltar pro Brasil se tu esquecer teu passaporte brasileiro. Por exemplo, quando eu estava lá voltando, eu já estava com o meu cartão cidadão no bolso, de tanto mostrar, eu mostrei. O cara, isso aqui não permite você entrar no Brasil. Eu falei, desculpa. Aí mostrei o passaporte. Ele, pode entrar. Porque lá mesmo, quando a gente foi
os outros países da União Europeia, Sim. eu só mostrava o cartão para não ficar levando o passaporte e a massa e tudo. Mas no Brasil eu uso o passaporte brasileiro e o português para sair daqui. Isso, aí tem as regrinhas que a gente pode falar daqui a pouco, ou até agora mesmo, Fala, né? Mas antes eu queria terminar a história do TransferWise. Pois é, aí eu fiz um parênteses que nunca mais voltou e eu até esqueci o que você estava falando, mas fala. Fechando o parênteses, né? Então, o TransferWise é uma carteira, ele não é um banco digital, por quê? Porque você não faz investimento, você não consegue ter, não é uma conta corrente, ele é uma carteira. Você consegue guardar digitalmente moedas lá. Então, você pode ter até 40 moedas. Lá eu tenho 3 moedas diferentes. Mas o valor é infinito, ou tem um limite? Claro, uma boa pergunta. Eu nunca li sobre até quanto, mas obviamente não vale a pena ter muito valor porque você não consegue fazer nada, ele não rende, não tem poupança dentro dele, é uma carteira. Então, é mais para transitar, vamos dizer assim. Então, é tipo um PayPal que você põe um crédito para usar ali. Exato. O cartão que você recebe é um cartão de débito. Então, qual foi a estratégia? Eu abri conta no N26, que é um banco mesmo digital, você pode ter poupança, você pode... E até interessante porque é um banco digital alemão, mas é usado na União Europeia toda, muito forte, vai chegar aqui no Brasil neste ano. Mas N26 ou não? N26. Fica a dica. Depois que nome interessante, nada a ver, né? Eu Parece nome de documento americano. Eu fiquei pensando se 26 pessoas fizeram um grupo, ou se eram 26... Vale a pena até pesquisar. Mas eu posso deixar depois aqui no comentário do vídeo o voucherzinho, porque se você abre conta nesse voucher, você ganha 30 euros e eu vou ganhar também. Opa, então vamos fazer uma rede aí embaixo de você, assim. Mas é legal, eles têm essa política de invite, né? Quando você manda... Eu abri a conta porque eu conheci uma pessoa que tinha... Ela recebeu, eu acho que é 15 euros, acho que não é 30. Mas como é que faz para abrir? Eu posso estar no Brasil e abrir... Você pode abrir pelo celular, mas para você abrir N26... você precisa ter endereço na Europa, né? E como eu tenho endereço lá, aí eu consegui. Um brasileiro não consegue abrir. O brasileiro consegue abrir, consegue, se ele tiver endereço lá. Ele vai pedir o seu passaporte, vai pedir o seu endereço lá. Por quê? Porque é para lá que vai o cartão. Agora, falar em endereço, assim, sem... Não esquece o que você está falando, tá? Porque eu tenho outra pergunta. Essa história de, por exemplo, coworking que você tem, a pessoa ela pode ter um endereço fiscal ali, né? Isso. Então eu posso ter um na Europa, assim. Isso, é muito comum. Muita gente que estuda em Dublin e em outros países também, que são em outras cidades que são redutos de estudantes. Será que valeria a pena? Vale. Muita gente tem, eles fazem esse serviço. Inclusive, eles mandam para o seu país de origem. Então, tem muita gente que tira, por exemplo, o TransferWise, o N26 ou outras coisas, plano de celular, porque precisa comercialmente ou faz viagem. E aí ele tem esses endereços fiscais ou comerciais nesses lugares. E a Válido serve para esse tipo de coisa? Sim. Porque o que acontece? Agora, ele é válido pelo que você espera ter. Por exemplo, um brasileiro, um português, ou um brasileiro que esteja morando em Portugal, para ele existir fiscalmente lá, legalmente, ele tem que ter um NIF. O NIF é o nosso CPF, né? E esse número de identificação fiscal, você não pode tirar sem morar lá, a não ser que você tenha um representante de NIF. E o seu representante tem que ser alguém que mora lá. Então eu tenho um amigo que mora lá, ele é brasileiro, não tem nem possibilidade de tirar a cidadania, ele pode, como nacional, né? Ele pode tirar a naturalização, mas ele é meu representante. Então é um brasileiro que representa um português. Porque o NIF... É interessante porque mesmo que eu seja português, por não morar lá, eu não tenho... de alguém que mora lá mesmo não sendo, né? Preciso no sentido fiscal, se eu quero ter negócios ou, por exemplo, nesse caso, conta bancária. Né? Então, NIF. Então não adianta eu ter só o endereço, eu preciso de alguém. Se você quer ter conta bancária ou negócios. Então esse N26 não daria certo para mim, a não ser que alguém me represente lá. Exatamente, mas o TransferWise dá. Entendeu? Então Entendi. é por isso que eu falo assim, tem essas possibilidades, né? Mas o que é que você estava falando fora isso? Não, aí pronto, então o que foi que eu fiz? Eu abri essas duas porque eu entrei com um dinheiro pequeno, o risco de perder a gente sabe que é muito grande. Você troca de um casaco, tire, desaparece, tem muito batedor de carteira em Roma, por exemplo, né? Em Lisboa tem alguns lugares que estão tendo, porque está tendo uma onda muito grande de pessoas chegando lá. É interessante porque a última vez que eu fui com meus 2 sócios da fábrica e o Gustavo falou: poxa, eu saí do meu hotel e vim pro hotel de vocês, e ele chegou lá, tipo, era 00:40, assim, eu não sei porque, eu acho que ele ia dormir lá para poder cedo a gente ir para algum lugar. Ele ouviu uma senhora sentada no banco da praça, dormindo com o iPhone na mão. Ninguém rouba aqui. Agora você tá falando que tá rolando, né? Tá, mas aí o que acontece? É tipo furto, assim. É furto, exato.
Então isso é normal. Eu até acompanho uma pessoa que tá viajando agora, estava na França, e enquanto ela estava gravando, apareceu um palhaço pra, tipo, brincar com ela e tava tentando botar a mão no bolso dela e ela conseguiu gravar, né? E ela fez esse aviso. Então, pronto. Uma coisa interessante, Pedro, que eu vi quando eu comecei a ler mais sobre Portugal e me dedicar ao meu processo de nacionalização e cidadania, é a história do português que veio, né? E aí eu te pergunto, devolvo agora pra ti a rodada de pergunta, né? Tu conhece a história do teu ancestral português que veio? Como é que foi? Então, eu conheço o meu avô Nelson, é meu avô paterno, e o irmão dele, Adriano, que tem uns 2 ou 3 anos a mais. No final da Segunda Guerra, não sei se foi 44 ou já 45, assim, que eles saíram de Portugal e meu avô veio para o Brasil e o tio Adriano foi para os Estados Unidos. Eu acho que primeiro passou pelo Brasil. Eles tinham uns 20 e poucos anos e meu avô, vindo para o Brasil, foi trabalhar com a família materna dele, que já estava aqui e tinha uma companhia de tecidos em São Paulo, se eu não me engano, depois foram para o Rio. E o tio Gervásio e a tia Assunta. Eu acho que o Gervásio que é o parente. E ele veio e ficou a vida inteira trabalhando com eles, e depois, quando eles morreram, meu avô continuou com os primos, que são da mesma idade, o tio Nelson e o tio Roberto. Até o final da vida estiveram no escritório da família juntos e tal. E engraçado que eles também morreram mais ou menos na mesma época. Lógico que tem a mesma idade parecida, então assim, tio Nelson em 2002, aí depois tio Roberto, depois meu avô em 2007. Já tem um tempinho, e eu sempre tenho muita saudade do meu avô. Mas ele ficou aqui no Brasil, conheceu minha avó, que é do Espírito Santo, ele construiu a vida e tal. E o tio Adriano foi para os Estados Unidos, já estudava medicina, se eu não me engano, e lá, não sei se já tinha se formado, mas foi cirurgião, morou em Connecticut, que são umas 2 horas, 3 horas de Nova York, ali no nordeste dos Estados Unidos. Conheceu uma canadense de família francesa, tia Rita, e teve filhos, já tem bisneto, já tem tudo lá. Ótimo, assim. Amo meus familiares, parentes americanos. Eu sempre achei muito legal porque brasileiro em geral tem parente nos Estados Unidos que é brasileiro, né? Só que eu tenho um parente que é americano. Americano mesmo, filho, neto de português, e nunca nem tem nada a ver com o Brasil. E eu gosto muito da história deles, de Portugal. Inclusive, meu avô contava algumas coisas. Eles são de Avelange de Caminha, que é uma cidade, uma aldeiazinha. Eu nunca consegui visitar. Meu pai já foi, minha avó e tal. Mas é perto de Coimbra, que é uma cidade importante no norte de Portugal. Isso. E ele dizia coisas do tipo: na infância, no inverno, minha mãe me dava uns goles de vinho para poder aguentar a neve para ir para a escola. E aí, quando ele fez 13 anos, a mãe morreu. Na época não tinha antibiótico, né? Então, nem uma sulfa, nem uma penicilina, não tinha nada. E se tinha, não era fácil de achar. Então, qualquer gripe, a pessoa... E é tão recente isso, a minha bisavó, até um dia desses, você não tem um remédio para poder curar uma gripe que vira uma pneumonia, que do nada a pessoa, por besteira, a pessoa morre, né? E como é que a medicina no século XX avançou? E hoje a gente não tem a menor chance de morrer de gripe, a não ser que você seja assim uma pessoa bem miserável mesmo, né? Que não tem acesso a nada. Mas eu tô a fim de visitar Avelange de Caminha. Não sei se você conhece o norte de Portugal, você conhece? Não fui, mas eu já li, porque a minha família também é do norte, né? Meus ascendentes. Ah, é? São da região do Douro. Eu achei uma coisa que eu estava falando contigo até agora há pouco. Um documento escaneado da entrada do meu avô e do irmão dele no Brasil, em 44, 45, em São Paulo, que foi um site que eu vi no Facebook, dizendo: se você tem parentes do começo do século, da primeira metade do século XX, nesse site tem todos os registros dos documentos de entrada. E eu achei deles. Eu fiquei tentando achar também da Bárbara, mulher do Ricardo, que diz que o avô dela é português também, só que pelo nome ela não... É a Teles, que é uma família até conhecida em Portugal, né? A tua família é Silva, né? Mas a minha família de lá é Monteiro. Ah, Monteiro. Eu descobri até que na minha ascendência, até Cavaleiro Templário tinha. Caramba! É porque uma vantagem muito grande, no caso dos europeus, o quão eles guardam bem os documentos. Por exemplo, hoje você que está assistindo tem dúvida, você tem ideia que tem um familiar português, se você sabe a cidade que ele nasceu, isso pode ser o diferencial para você conseguir documentos. Por quê? Porque, em geral, os batistérios digitalizaram os documentos desde 1600.
Caramba, até sério? agora. E eu encontrei. E aí uma vez. E aí onde acha isso? Ou só eles têm acesso? Aí que acontece? Como o Brasil é federativo, né? Não, Portugal não é assim. Então, existem outras coisas. Por exemplo, a cidade do meu avô é chamada Verdosa do Douro. Então, ela responde, é como se fosse uma província de São João da Pesqueira. Lá, todo mundo que nascia lá era registrado lá. Então, eu entrei no conselho, que lá chama de conselho, né? O conselho de São João da Pesqueira, descobri qual era a paróquia que era ligada àquela igreja e comecei a ver certidões de nascimento, de 1000 e tanto até 1000 e tanto, e encontrei o meu avô. Aí eu encontrei digitalizado a cópia, tudo. Não precisei disso, porque como outros familiares já tiraram, eu não precisei levar isso. Eu só mostrei que eu era descendente, foi mais tranquilo. Agora, tem um caso que você me fez lembrar, o próprio Gustavo que eu falei, meu sócio, ele está querendo tirar a cidadania, mas quantos brasileiros já não passaram por isso? Ah, mas a minha mãe não tirou, a minha avó, não sei o quê. Tá. E aí o caso dele é esse. Parece que a avó é filha de português e ela teria que achar o documento para provar que ela é filha de português, mas ela também já está tão velhinha e tem dificuldade de achar. Existe alguma maneira, vamos dizer, se ela tenha perdido o documento do pai? Pronto. Você acha que existe alguma maneira de contatar Portugal e falar, ó, eu sou fulana, meu pai é fulano de tal? De repente, por esse caminho que você falou, sabendo a cidade onde a pessoa nasceu, tem um batistério, será que seria esse o caminho? Pronto, eu vou contar um pouco o meu caso, ainda bem que eu não passei por essa dificuldade, que isso é uma dificuldade, vai demorar meses para poder conseguir, inevitavelmente. Mas existem os escritórios de advocacia que são especializados em fazer buscas. Você vai ter que pagar um valor. Por exemplo, talvez o teu tenha sido igual ao meu. Eu não precisei contratar escritório. Eu fui direto no vice-consulado aqui em Fortaleza, conversei com o pessoal de lá e fiz o processo. Mas quando eu fiz, mas algumas pessoas... avô foi ele mesmo. Pois então assim... foi muito mais tranquilo, foi no consulado, né? Algumas pessoas não. Nesse caso do seu amigo, ele provavelmente vai precisar contratar um escritório. Disseram que um despachante resolveria tudo. Só que esses despachantes cobram o olho da cara para... Isso. Aí o que era ideal? Se ele conseguir... Porque assim, com a alteração que teve na lei, e aí é que eu não estou falando como especialista, tá? É interessante você procurar o consulado mais próximo da sua cidade para tirar as dúvidas. Mas eu estou falando de uma experiência que eu tive, do que eu li e do que eu já passei também. Sabendo onde é que ele nasceu, fazer uma busca. Olha, se você sabe onde ele nasceu e tem a ideia da data, um ano... Aí você faz uma busca na certidão de encontrou fulano de tal, pronto. Aí a avó dele vai ter que mostrar que aquele homem com o nome completo dele é o pai dela. Como é que ela faz isso? Ela vai ter que encontrar não só a certidão de nascimento, porque o mais importante não é a certidão de nascimento, é a de casamento. Porque vai mostrar que aquele homem casou com aquela mulher e essas duas pessoas são os genitores dela. Vou dar um exemplo para ficar mais fácil, né? Porque fica um pouco... Pode ter ficado um pouco bagunçado. Eu acho que é mais ou menos esse caso que ele estava contando Ele mesmo. precisa fazer isso. Então, o que foi que eu fiz? Como o meu bisavô veio de Portugal para cá, e aí eu vou contar em parênteses rapidinho como foi que ele veio, né? Ele veio ali por volta de 1915, lá na década de 20. Ele, com 15 anos, ele morava na região do Douro, na cidade de Verdosa, uma região produtora de vinho, e ele queria ser médico. E contaram para ele que no Brasil, uma pessoa com 15 anos podia começar a medicina. E lá era com 18. E o meu avô... E eu acho que eu puxei isso dele também, né? Que é uma pessoa inquieta, não consegue ficar parado. Ele falou, não, eu vou me resolver logo. Então ele veio pro Brasil, pro Rio de Janeiro, foi morar com o tio dele, porque acreditava que isso era verdade. Quando chegou no Brasil, chegando no Rio de Janeiro, descobriu que era mentira. Que uma pessoa com 15 anos não pode entrar para fazer faculdade. Pode nem fazer nada. Direito. Então aí ele começou a trabalhar no comércio. Não, podia ser emancipado aos 16, se não me engano. Mas fazer faculdade, pelo menos pelo que eu entendo, na época não podia. Na época não, né? E aí então o que aconteceu? Ele começou a trabalhar no comércio. Teve um desentendimento com o tio dele, né? E aí ele entrou no navio e ia pra Amazônia, porque foi naquele pico da seringa, ele né? Já da pegou um navio pra vir de Portugal pro Brasil, já deve ter ficado meses pra chegar, né? Mas tudo bem. E aí pegou outro navio pra ir pra... isso antes da Primeira Guerra Mundial, né? Então ele pegou o navio e ia pra Amazônia, mas teve que fazer uma parada obrigatória em Fortaleza, por algum motivo. O meu tio, sabendo que ele tinha fugido, contactou Fortaleza, que tinha um menor de idade fazendo uma viagem que não era liberado, que não tinha sido autorizado por ele, porque esse tio dele era o tutor dele. Então esse meu bisavô ficou quase que apreendido em Fortaleza e numa conversa ele acertou que ia morar em Fortaleza. E aí fez a vida dele em Fortaleza, foi enfermeiro, foi delegado no interior. Mas ele estava indo para... Ele ia para Amazônia. Para fazer o quê mesmo? Ele queria abrir algum tipo de empresa para poder explorar borracha. É engraçado. Aí parou em Fortaleza, fica aqui mesmo então. Pois é, ele ficou lá, fez
enfermagem e se tornou também delegado. E aí tem uma história interessante, que meu bisavô se interessou pela minha bisavó. Sim. A minha bisavó era uma família muito rica aqui de Fortaleza. O meu bisavô, meu tetravô foi um dos fundadores da Associação dos Merceeiros, né? Aqui que fica perto da Igreja do Carmo, era um comerciante famoso. Tinha uma rua com o nome dele, hoje o nome dessa rua é Costa Mendes, mas antes era Beco do Joaquim, porque ele tinha um comércio lá e tudo. E esse meu tetravô não queria que a minha bisavó casasse com ele. E eles tiveram um romance, escondido, é realmente coisa de filme. Esse meu tetravô contratou um ex-cangaceiro para mandar matar meu bisavô. Meu bisavô com minha bisavó fugiram e moraram em várias cidades do Ceará. Caramba, cara. E por que eu sei isso? Porque eu comecei a ficar curioso porque meu avô foi o único que nasceu em Fortaleza. Os outros irmãos do meu avô nasceram em várias cidades diferentes. Falei, rapaz, os caras eram o quê? E aí o meu primo foi num processo de cidadania lá na cidade de Aracati. E quando ele pediu pro tabelião os documentos da família, ele falou, peraí, você é da família dos Monteiros? Que é da família do Adelino Monteiro? Ele, era o avô dele, né? Pois você conhece a história da sua família? Ele, não. Aí o cara chamou o pai dele, que era o tabelião na época, e o cara contou essa história toda, né? Caramba. O bom é que no final da vida eles morreram reconciliados, né? Então o meu bisavô voltou pra Fortaleza, o meu tetravô tentou deserdar a minha bisavó, porque ele realmente não queria na época, mandou os cangaceiros e tentou deserdar a minha bisavó. Caramba, e novela total. Novela, aí que foi o que ele fez? Não só ele tentou deserdar, mas ele descobriu que não podia deserdar um filho. Sim. Pela legislação, foi o que ele fez? Ele tinha vários comércios aqui e passou os comércios pro sócio. O sócio deu um calote nele. E ele perdeu quase tudo que ele tinha. E eu fiquei curioso para saber se essa história é verdade. Comecei a ler os jornais da época de Fortaleza e descobri isso. Vi lá, Joaquim II da Costa passa imóvel no centro, um imóvel grande lá, para fulano de tal e tal. Então eu descobri, lendo a história, Então né? você teria várias Daí posses em Fortaleza. Ou não, né? Porque tem as gerações. Sei. O pessoal diz que pai rico, filho nobre e neto pobre, né? Verdade. Mas, ou você seria amazonense, não, né? se ou teu seria bisavô... amazonense, né? Ou não seria, né? Porque meu pai tinha que ter conhecido minha mãe, tantas variáveis. Não, você seria índio hoje. Você estaria lá no... Mas para poder encurtar a história, que aí foi um parênteses fechando parênteses, né? O que foi que eu fiz? O meu avô não tinha cidadania, embora os outros, alguns tivessem. Então eu precisei mostrar no consulado que o meu avô, o Luzomir Monteiro, ele era filho do Adelino Augusto Monteiro com a Persília. E aí foi a partir disso que meu avô nasceu. Só que nesse caso, na certidão de nascimento do meu avô brasileiro, faltava um sobrenome do meu bisavô português. Então eu precisei mostrar que aquele homem era o pai do meu avô. Através do casamento, né? Através do casamento. E dos outros irmãos. E aí demorou um ano isso e acabou dando certo. Aí pronto, aí depois disso... Porque não é fácil, demora, viu? Ainda mais porque hoje todos os processos passam pela conservatória. As conservatórias lá em Portugal. Então, se você está se preparando para tirar a cidadania, se prepare para esperar pelo menos 1 ano e meio. Porque realmente demora. Né? Isso se você for maior de idade. Se você for se você tiver um bebezinho... Isso mesmo informatizado, digitalizado... Porque que acontece? Aí é uma crítica que muitas pessoas fazem, né? Portugal não contrata mais funcionários para poder ver se aquilo ali é verdade. E tem muita fraude. Então eles botam um chá de cadeira, como a gente gosta de falar aqui. É de propósito mesmo. É de propósito para poder estudar, mas ao mesmo tempo eles não têm funcionário suficiente. Porque imagina o mundo inteiro pedindo para as conservatórias, poucas conservatórias. Portugal é um país pequeno, tem 3 milhões de habitantes. Uma cidade de São Paulo tem muito mais habitantes que Portugal. Só no Rio tem mais. Pois é, então existe um gargalo muito grande, então demora. As nossas mulheres, quando forem tirar a naturalização, talvez seja 2 anos também. Quer dizer, e os meus filhos, será que é mais rápido? Quando é criança é mais rápido, porque não tem histórico, né? Porque não tem histórico, né? Se você já tem, então nada bom que eles não tenham. Então, geralmente, de criança demora, dependendo da idade, 3 meses. Quero voltar naquela história do N26, porque eu perdi uma parte do áudio, então tô rearrumando aqui. Você estava falando do N26, que é um banco alemão. Isso. Que provavelmente vem para o Brasil. Isso. Agora, antes de você contar, eu vou tentar me organizar para tudo que ele está dizendo, eu vou botar na descrição do YouTube. Então, quem assiste em vídeo está no youtube.com/c/Pedro Veiga, e quem ouve, né,
Tem no Spotify, tem no Deezer e tem no Apple Podcasts. Porque às vezes a pessoa ela quer botar no bolso ou quer usar o celular para fazer outra coisa. Então, se você que assiste no YouTube não sabe que tem áudio, tem. Se você não quer ver a cara da gente, eu confirmo que não tem muito... O que ver. E se você quer só ouvir, às vezes é mais interessante para você. Mas eu também vou tentar botar no YouTube a descrição das coisas, dos links e do consulado. Inclusive, mandar um abraço para a Sanara, que é uma amiga nossa que é funcionária do consulado aqui em Fortaleza. E ela tem me ajudado e ajudou o Edilson muito também a conseguir as documentações e tem me instruído muito a saber como é que eu vou fazer a averbação do casamento para poder a Cibele também conseguir e os meus filhos conseguirem a cidadania. E é um adianto de vida muito bom, mesmo que você não tenha o objetivo de morar lá ou de fazer negócios lá, mas se você tem o direito, mesmo que você não pense que você vai utilizar, os teus descendentes vão querer. Então vale a pena. É um favor que você faz, né? É um favor, porque se você não fizer, depois o teu neto, teu bisneto vai querer e não vai poder. Isso. Então dá continuidade à coisa porque vale a pena. E aí o N26 é o quê? É um banco, é isso? Pronto, o N26 ele é diferente do TransferWise. A gente falava que o TransferWise ele é uma carteira digital, você guarda dinheiro lá, mas é uma carteira que tem um cartão de débito se você possui endereço na Europa. Sim. Se você não possui endereço na Europa, você pode fazer transações, você pode mandar dinheiro para algum amigo seu, ou você pode criar a carteira. Eu preciso só confirmar a informação se com a carteira lá você consegue comprar coisas. Como eu te falei, porque tem as duas possibilidades, né? Tem as duas, a conta e a carteira. Às vezes eu compro, às vezes não, eu compro passagem aérea quando a gente vai para lá e por lá mesmo, usando lá. Você falou isso. E aí eu consigo economizar em alguns trocados aí na parte de imposto, porque de forma totalmente lícita é um dinheiro que eu tenho lá, já levei para lá, paguei um imposto menor. Quando você leva dinheiro daqui para lá, se for no banco tradicional, você, além de pagar a comissão do banco, sim, você paga 6,38 de OF. Quando você passa pelo TransferWise, você paga aproximadamente 0,36, 0,38 é muito pouco. Então, vale a pena. E o Nubank, uma coisa assim que você estava explicando, que são esses bancos que não cobram taxa, mas é porque eles querem ter o dinheiro para ter fluxo de caixa para poder fazer, isso, exatamente, emprestar crédito e tal, e depois ganhar os juros em cima. Exatamente. Né? Então, a jogada deles está aí. Você não paga para ter a conta, mas o dinheiro você disponibiliza Isso, ali. Toda vez que você deposita dinheiro num banco, existe um acordo aí do Banco Central que permite que aquele banco ele aumente o seu capital. Não significa que aquele dinheiro existe. Significa que ele tem a permissão de colocar mais zeros lá. E de mexer em mais 10% do... Exatamente. Mas aí, esse N26, cara, que eu tô querendo fazer, por isso que eu tô perguntando direto, ele te dá vantagens... E ele vem pro Brasil, né, que você falou? Exatamente. O N26, ano passado, anunciou que vai começar operações no Brasil. Estou estudando porque o Brasil é um país complexo, né? Mas é um mercado enorme. Menos de 50% dos brasileiros possuem conta bancária. Isso eu falo banco tradicional. Sério? O Brasil é um enorme rancho para ser explorado para fintechs. São empresas de startups na área de finanças, né? Então, tá todo mundo querendo vir para o Brasil. Então, só que o Brasil é um país complicado devido à legislação. Então, não é tão fácil vir para o Brasil. Alguns até dizem que nós não somos brasileiros, nós somos sobrevivencialistas. Interessante o nome. Mas, enfim, te respondendo então objetivamente. O N26 ele é um banco digital, é uma fintech, é a maior fintech europeia. É um banco alemão. E quando você abre conta nele, ele vai lhe pedir informações como seu passaporte, ou você pode botar seu bilhete se você for nacional europeu. E ele vai pedir um endereço seu na Europa. Por quê? Porque ele vai lhe mandar um cartão de débito que você vai utilizar. O N26, no plano básico, ele não cobra nada, te dá direito a 5 saques, mas você pode ter o Black do N26, com todos os benefícios de um cartão Black, Mastercard. Interessante, hein? Pagando 9 euros por mês. E aí, qual é a vantagem de você ter um Black? A Lounge Key e todas as outras vantagens, né, que tem, né? O Princeton City, o Concierge, várias vantagens que tem no Mastercard Black brasileiro, que você tem que ter pelo menos um investimento de 250 mil reais para poder ter, dependendo do banco, né? Às vezes um pouco mais. Mas lá não, com 9,90 euros por mês, que é o valor da mensalidade, se você quiser o Mastercard Black, né? E tem um Metal. Mas junta milha também ou não? Cartão de crédito, por exemplo? No deles não junta milha, mas tem outras coisas, como seguro de mala. Se você comprar um celular lá e for roubado, você tem direito ao estorno do valor. Existem várias coisas lá que são bacanas, né? Mas você acha que é uma vantagem hoje a pessoa... Ter Black, não. Não é nem o ter Black, é... viajar com dinheiro no cartão ao invés de... Pronto, vou te dizer o meu caso. Dinheiro na mão, né? Pronto, no meu caso eu viajei com dinheiro no cartão, né? Eu viajei com um valor pequeno em cash. Esse valor ficou com a minha mulher. Porque
corresse algum risco na imigração, mas a gente entrou junto, foi muito tranquilo. E aí talvez seja outro ponto interessante explicar às pessoas como se viaja com dupla nacionalidade. Sim. Mas foi tudo no cash. A Ariana ficou com o TransferWise, que tinha dinheiro lá, e eu fiquei com o N26, que tinha dinheiro lá. Então, se porventura a gente, lá no shopping, na Decathlon, em algum canto assim, a gente fosse se dividir e quisesse pagar e depois se encontrar lá fora, tinha liberdade de cada um ter lá e usar o dinheiro pequeno, talvez, para poder pagar alguma coisa pequena que tivesse na rua, comprar alguma coisa. Agora, se eu tô com o Nubank, por exemplo, eu não tenho condições de ter um N26 ou um TransferWise, e eu vou para a Europa, eu uso e pago sem taxa nenhuma fazer compra lá com aquele cartão? Não, se você usa um cartão brasileiro na Europa, você vai pagar IOF, porque você está comprando em outra moeda. E o IOF, a época, era do dia que fechava a fatura, né? Então existe uma lei que agora é na época que você está comprando, então você consegue prever. Às vezes você está aqui, isso aqui custa 50 euros, mas será que vai custar 50 euros vezes o valor monetário daquele dia? Não, ele vai custar dependendo de quando fecha o cartão. Mas agora tem essa lei que é quando você compra, aí você consegue prever quanto é que você vai realmente pagar. Mas mesmo no Nubank eu vou pagar IOF? Paga porque é um cartão de outro país, né? É um cartão, é um outro tipo, embora a bandeira Mastercard seja uma bandeira internacional, mas o dinheiro de origem daquilo ali é de outro país, então teve uma transação financeira, tem IOF. Então se a pessoa, por exemplo, está no Brasil, ela é brasileira, ela quer ter um banco digital europeu ou português, uma coisa assim, como é que faz? Primeira coisa é perguntar se ela precisa. Porque quando você tem várias contas bancárias... Só para viajar e fazer compra fora. Se ela tem a possibilidade de ter um endereço para poder receber o cartão, o que eu sugeriria? Ela usar a carteira digital do TransferWise. Por quê? Porque no TransferWise você coloca valores pequenos. Ele não é uma conta. Você pega do teu banco brasileiro, bota no TransferWise e viaja. Exatamente. Você vai passar... E aí você tem um cartão do TransferWise? Aí você tem um cartão de débito do TransferWise com a bandeira Mastercard. Que chega na tua casa. Que chega no endereço de Portugal. Antigamente, em 2018, salvo engano, chegava no Brasil. Mas, infelizmente, o Brasil é um país que tem muito ladrão. O mundo todo, mas o Brasil tem muita fraude. Inclusive, é um ponto também aí sobre a cidadania. Eles pedem agora apostilamento. Eles pedem a cópia... É verdade, eu tô fazendo. Porque teve muita fraude aqui no Brasil e na França. De várias pessoas pedindo cidadania portuguesa e eles criaram... Tô fazendo com meus filhos apostilamento e o meu... E é caro. Pediram também o original do livro de 1980. Assim. Eles pedem a cópia do livro no cartório. E o apostilamento. Sem contar que pedem ainda a certidão de inteiro-teor. Então são... Exatamente. Eles pedem várias coisas. E aí se você pagava R$1.000 e poucos para poder fazer o seu assento de nascimento, agora é quase R$1.500, R$1.600, por causa de todas essas coisas que eles colocaram para se proteger dessas fraudes, né? Mas respondendo a tua pergunta, uma pessoa que vai esporadicamente na Europa, eu sugeriria o seguinte: abrindo uma conta no TransferWise, se ela tem a possibilidade de ter um endereço lá, abre uma conta no TransferWise, não abre no N26, porque você vai estar colocando valores pequenos, né? E aí você coloca um valor lá para que você use no débito. Se você quer ter negócios lá ou vai colocar valores maiores, aí não vale a pena o TransferWise, você usa o N26. Agora, inevitavelmente, quem tem N26 precisa do TransferWise, porque o TransferWise ele vai mandar o dinheiro para lá. Então, se tu for mandar dinheiro da tua conta do Brasil, sei lá, Santander, Banco do Brasil, pro N26, você vai pagar todo uma lote de envio internacional de dinheiro. Que é muita coisa. Mas se você usar o TransferWise, então eu uso sempre combinado. Sim, mas aí o que eu tava perguntando então como é que eu faço? Eu preciso ter um endereço, e para eu ter um endereço eu posso ter aquele esquema tipo de endereço... Eu não falaria esquema, porque esquema aqui no Brasil, né? Eu usaria aquela estratégia, né? Não tem nada de esquema. De esquema, né? Você precisa ter um endereço fiscal, um endereço válido lá. E existem alguns escritórios que eles fazem a sua gestão de correspondência. Então, por exemplo, um brasileiro que não pensa em morar em Portugal... Bom, vale lembrar que eu não estou falando como especialista, tá? Acho que é importante dizer isso. Mas tá quase. Estou falando como experiência própria, né? Tá quase especialista aí. Mas um brasileiro que viaja muito a trabalho ou porque gosta muito do clima e tudo, mas viaja com frequência. Ele pode ter esse serviço de gestão de correspondência e recebe lá a correspondência do banco ou do N26. Diferente do brasileiro que quer morar em Portugal, que vai precisar de um NIF. E aí o NIF ele precisa de um representante legal lá, que seja ou brasileiro ou português, mas que esteja regularizado. Que pode ser qualquer pessoa que more lá regularmente. Exatamente. Né? Uma coisa interessante, Pedro, que muito brasileiro, que a gente sabe que está tendo uma onda forte, né? De brasileiros que vão morar em Portugal por vários motivos.
eles geralmente querem abrir conta no Milênio. Tô até falando o nome dos bancos aqui, né? Não, mas vamos fazer propaganda mesmo, que eu não devo nada a ninguém. Não tem problema, não. Mas é interessante saber para você não correr riscos também, né? O Milênio, ele é um dos maiores bancos de Portugal e as pessoas geralmente abrem conta nele para ter um registro financeiro e para poder futuramente pedir financiamento de imóvel. Você quer comprar um imóvel lá, você vai ter que pegar financiamento, a não ser que você tenha o dinheiro. E você cria um histórico de relacionamento com o banco. O Milênio, ele tem um banco chamado Active Bank. É o banco digital do Milênio. Mas é um banco digital também sem taxas, se você faz um depósito de 500 euros, né, para poder abrir a conta. Mas o Milênio pede NIF. Então muita gente vai para o TransferWise e para o N26 porque eles não pedem NIF. A não ser que você tenha uma renda muito grande, e aí vão pedir NIF porque você, como cidadão, vai precisar em algum país do mundo declarar imposto de renda. Para que você não corra em risco de evasão de divisas. E assim. Aí o representante fiscal lá, qual é a responsabilidade que ele tem? Vamos dizer, eu tenho um amigo lá, eu digo, você pode ser meu representante fiscal para poder ter um endereço, e aí eu uso o endereço da tua casa, ou então eu pago um coworking para ter um endereço em algum lugar para receber correspondência e para poder declarar a residência e tal, né? Essa pessoa, quais são as responsabilidades que ela assume sobre essa escolha de ser meu representante? Perfeito. Ele é o seu representante fiscal. Então, tudo que tem a ver com fiscalização a nível de receita de lá, eles chamam de IRF, ele é o seu representante. É como se fosse, como é que eu posso dizer aqui, quando você quer alugar um apartamento? Fiador. É um fiador. Então, se eu fizer besteira, ele paga, né? Exato. Então tem que ser uma coisa de confiança. Tem que ser uma coisa de confiança. Não dá para você contratar um serviço de... É até perigoso. A pessoa não vai aceitar, na verdade. Não vai ser nem quem está contratando. Exato. Então, se você tem amigos e tudo de confiança, né? E é uma confiança mútua, né? Primeiro de tudo, seja honesto e não faça besteira com o nome da pessoa, né? Nunca faça isso, porque no fim você sempre se prejudica, né? Um dia a conta vem. Então, e não coloque uma pessoa inocente em risco. Principalmente você sendo estrangeiro querendo fazer coisa para fora do país. E eu sempre digo uma coisa, né? Não vá para outro país querendo morar lá, entrando como turista, depois tentar. É muito perigoso. Se você for com família, tem gente que faz isso. Vou tentar a vida lá. Portugal, ele é um país que está top de linha, mas não é um país fácil. A economia portuguesa não está às mil maravilhas, embora esteja bem em relação a alguns países da Europa, por causa do turismo. Nos últimos 3 anos, Portugal deu um boom turístico, causou também uma bolha imobiliária em Sintra, em Cascais, em Lisboa, em Almada. São as cidades que ficaram mais assim. E no sul também, por causa do litoral. São as praias mais amenas, né? Mas não faça isso porque você pode ser deportado. E, inclusive, nos últimos 2 anos, centenas de brasileiros estão sendo deportados porque querem entrar de forma ilegal no país. E você diz, eu tô só visitando. Aí o cara vê você, mulher, sogra, filho, primo, cachorro. Aí o cara, visitando aqui por uns anos, né? Mas tem algum jeito de um brasileiro sem cidadania morar, para trabalhar e morar? Tem. Existem vários sites que fazem isso, né? Mas se você tem, por exemplo, um contrato de trabalho, que é a forma mais usada hoje, né? E não é só ter contrato de trabalho, né? O seu empregador vai ter que dizer por que ele encontrou fora de Portugal uma pessoa qualificada. Alguém melhor do que qualquer outro português, né? As pessoas... é muito fácil ir para o Canadá e tal, mas você tem que dizer por que não tinha no Canadá o profissional. Então, por exemplo, na minha área de computação, é muito mais fácil. Por quê? Porque os profissionais de computação, né, os engenheiros de computação portugueses, querem ganhar mais dinheiro e sair de Portugal. Então, há constantemente um déficit na área de programação, de computação, ciência de dados, big data, essas coisas assim. Então, é mais fácil a pessoa da minha área ir. A minha mulher até fica com raiva disso. Tu tem todas as coisas que te levariam pra lá, né? Tá tudo certo pra você, só você querer, né? Mais uma pessoa que, às vezes, tem um emprego ou uma formação tradicional, aí já ela precisa dizer por que ela é especial, vamos dizer assim. Então, precisa encontrar se ela tem contrato de trabalho, ela vai precisar de uma residência, que eles chamam de uma renda, né? Vai ter que alugar algum canto lá. Já vai ter que, para você entrar, já vai ter que estar alugado. Você vai ter que ter contrato de locação. Porque o risco é o quê? É uma onda de imigração e de pessoas que vão morar na rua, que acontece em todo lugar do mundo. E que ninguém quer, né? E que ninguém quer. Desestrutura a economia, a cidade. Deixa eu te dizer uma coisa, vamos interromper só porque você tem o teu horário, tem tanta coisa para falar, mas aí a gente, como eu falei da outra vez, a gente marca uma próxima aí. Mas é muito assunto e eu gostei muito, foi muito legal e me instruiu muito e eu espero que tenha ajudado também outras pessoas a entender um pouco mais como é que
como é que a gente lida com essas coisas. Mas tem uma reunião agora, né? Então, Não, mas dá tempo ainda, tem um tempinho ainda. o que mais você tem de tópico aí? Bom, eu tinha colocado aqui, deixa eu só dar os tiques aqui, né? Só uma curiosidade, tu disse que o teu avô, né? Saiu na década de 40 lá de Portugal. É atribuído a Nossa Senhora de Fátima o livramento que Portugal teve da Segunda Guerra Mundial. Inclusive, essa semana, tava tendo uma reportagem no canal... Vou falar o nome dos canais, né? No SIC Notícias, que eu assisto muito. Pode falar. Como se fosse a Globo News, sei lá, aqui no Brasil. E eles estavam fazendo uma reportagem especial de soldados portugueses, né? E muitos até emocionados, né? Felizes que combateram como aliados, mas que a guerra não chegou em Portugal, né? Então isso aí é uma coisa que... E é justamente essa história, que aí eles saíram de Portugal achando que o Hitler ia chegar. Isso. Mas na verdade ele foi derrotado lá na Rússia, foi pro outro lado, né? Ele abriu muitas frentes e perdeu, foi um dos motivos, né? Mas eu acho que uma coisa importante para que você que tem a possibilidade de tirar a nacionalidade, eu primeiro faria realmente averigue com a sua família, conheça mais a história, né? Não busque a nacionalidade portuguesa como status ou como possibilidade de viajar, mas busque como fazer parte de outra nação. Portugal é uma nação muito interessante. Se você conhece os pensadores portugueses, lê, inclusive até se você conhece o que é que eles queriam do Brasil, sim, você fica surpreso, né? Portugal foi o primeiro país, foi o primeiro reino intercontinental do mundo. Portugal lá no século XV e XVI foi o primeiro país do mundo a ter quase em todos os continentes um representante, uma colônia. Não, e é na história o maior, ou um dos maiores colonizadores do mundo. Né? Exato, tem colônias, por exemplo, Macau agora na década de 90. Macau na China, que fala português, mas que voltou, né? O Portugal devolveu. Pouco fala hoje em dia, mas tem ruas com nome assim. Agora uma coisa interessante que eu acho muito bacana, infelizmente no Brasil a gente tem um viés de ideologia no ensino médio que muitas vezes faz um desfavor ao ensino de história, mas a gente costuma ver os portugueses, né, como os que fizeram tudo de errado no nosso país e que destruíram o Brasil, que destruíram não sei o que mais lá, mas hoje mesmo eu estava assistindo um jornal e o Marcelo Rebelo, que é o presidente de Portugal, visitando Moçambique devido a uma tragédia que aconteceu, prometendo ajuda financeira e ajudando países de língua portuguesa e tudo. Então Portugal ele se interessa muito. O português gosta de brasileiro, né? A gente às vezes diz que português é um pouquinho ignorante, tudo. Eles são diretos. Nós brasileiros nós gostamos de contar uma historinha e de comer pelas beiradas, nem sempre somos verdadeiros. Mas eu não tive essa impressão, talvez porque eu seja também direto, mas assim, eu me senti muito bem acolhido em Portugal. Mas e especialmente quando para quem já foi. E o pessoal é muito educado, muito gentil. Exato, Isso é muito bacana. Mas se eu pudesse dizer uma coisa relevante, a força do cristianismo que tem em Portugal, né? Sim. A gente lembra muito de Nossa Senhora de Fátima, mas na própria bandeira portuguesa tem uma cruz feita de pontos brancos. Aquela cruz ali é porque quando Portugal estava se formando como estado, foi praticamente o primeiro estado da Europa a ter fronteiras fixas. Um dos motivos de Portugal ser pequeno é porque muito cedo ele fez a fronteira dele, né? E quando o rei Dom Afonso Henriques ele lutou para poder reconquistar Portugal dos mouros, lá pelo século XIII, por aí, ele parou e foi rezar. E numa oração ele viu Jesus dizia que dava a vitória a Portugal, porque Portugal iria levar o nome dele para terras nunca antes conhecidas. Brasil, né? E Dom Afonso Henriques, ele, em contrapartida, colocou, e em todas as bandeiras portuguesas, praticamente, teve esses 5 pontos, que são 5 cravos de Cristo, né? Em formato de cruz. Isso é muito bacana, né? Terras nunca antes conhecidas, porque a América era habitada só pelos nativos mesmo. Isso. Mas Portugal foi para a China, Portugal foi para a África. Europa. Tem coisa de Portugal... Canadá. Tem ilhas ali no meio do Oceano Pacífico também, que tem umas que tem o nome português. A Ilha da Madeira, por exemplo, também. Sim. Cabo Verde. E eu acho incrível como é que... Vamos lá. Pega navio e vai. Mas... a gente pode depois marcar um podcast sobre a história de Portugal. Que a gente não, eu quero, porque senão eu vou começar aqui uma história que não acaba mais. Mas assim... Mas é tanta coisa boa. Inclusive, um dos irmãos do meu avô, que eu falei, ele tinha um outro irmão, só por parte de pai, se eu não me engano, que era sul-africano. E eu não lembro o nome dele agora. Mas
essa coisa, né? Portugal, ele ia para todo Todos canto. os lugares, então, todos os lugares. Então, o português tem essa coisa no sangue. Mas você falou, agora que eu lembrei que eu ia falar, você falou que o rei queria tomar de volta dos mouros. Isso. Mas Portugal tem uma influência muito positiva dos árabes. Sim. Na arquitetura. Isso. Na culinária. Isso. Você vê na rua, assim, a influência. E a gente, o no azulejo, Brasil, né? tem por causa de Portugal e por causa dos Isso, árabes. o próprio azulejo. Que o azulejo, azulejo, né? O azulejo é uma coisa árabe, né? Mas como os árabes estavam invadindo tudo e tinham o desejo da Europa não perder a sua identidade europeia, também. Porque querendo os árabes não são europeus, né? Assim, são do Oriente, então, e naquela época ainda mais, né? Guardando fronteiras. Não, e também porque não vai ficar pegando a cultura árabe, enfiando na Europa e acabando a cultura da Europa. Cada um tem que ser o seu lugar mesmo. Isso. Então tá certo o rei de querer tomar de volta e também, Portugal para cima. E é tomar de volta, né? Não era conquistar, era tomar de volta. Já era dele, né? Eles que perderam e tal. Isso. Mas vamos marcar a próxima porque tem muita coisa para falar mesmo. Tem muita coisa assim. Mas valeu, cara. Me passa as informações para botar no link embaixo. Aí vai estar tudo explicado aí pra galera. Show de bola. Então a gente fala mais aí. Valeu.